Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, neste vídeo vamos examinar o que está no capítulo 2, das penas e gozos futuros. No vídeo anterior, nós encerramos o estudo do capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Neste vídeo, damos início ao estudo das penas e gozos futuros. O tema para este vídeo, o nada, vida futura. Aqui se trata do seguinte: considerar que após a morte é um nada, tudo acaba com a morte. Ou, após a morte, há vida. Então, a vida futura, a vida além da morte. Esses são os dois temas. Questão 958. Por que tem um homem instintivamente horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. Quando se considera que após a morte não existe mais nada, há uma série de consequências na vida presente. Se tudo que eu fizer ao morrer, o corpo, não sobra nada, então por que vou me esforçar? E assim por diante. Allan Kardec faz um extenso estudo muito interessante sobre este assunto, que está no livro O Céu e o Inferno. E no capítulo 1, ele traz esse tema, o futuro e o nada. Então, quem tiver maiores interesses, é um tema filosófico muito importante, de consequências muito graves para a vida presente. Questão 959. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, veja que ele usa nas duas perguntas, Allan Kardec, a palavra instinto. Porque o homem porque tem o homem instintivamente horror ao nada. Onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então, o instinto é esta percepção inata, que é uma consideração que nasce de um sentimento. Não é? Allan Kardec ele faz aí um comentário, onde, ao longo do comentário, ele formula perguntas e a responde na sequência. Olha só. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Não é? Então, em todos os tempos, o homem se preocupa com isso, é natural. O que vai ser depois da morte? Né? Aí ele formula uma pergunta para prosseguir argumentando. O que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em países estrangeiros se preocupa com a situação em que lá se achará. Então, veja,
Por que não vamos nos preocupar com a vida após a morte? Se essa vida é precária, após a morte do corpo, nós temos a vida eterna. É claro que nós consideramos outras encarnações, mas a vida prossegue eternamente. Então, por que não vai se preocupar numa vida tão efêmera como a vida encarnada? Outra pergunta que ele formula: como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos, deixando este mundo, uma vez que é para sempre? Então, como não nos havia de preocupar, já que após a morte do corpo é uma questão definitiva? Resposta. Quer dizer, a argumentação dele. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugne na razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e sem o querer, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura é um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Olha como esse tema é interessante e quais as implicações que derivam desta consideração. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? Essa é a questão, né? Resposta que ele conclui então. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Vou repetir. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, a pergunta formulada era: com efeito, o que nos importaria sobreviver ao corpo? Se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. Essa é uma outra teoria, né? Onde que se pensa que, como ele argumenta lá no livro, depois amplamente, no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, é uma outra teoria que se tem, que é materialista do mesmo jeito. Não, depois que morrer, a minha essência, ela se confunde com a vida infinita, como uma gota no oceano. Essa é a mesma ideia do nada. A individualidade se perderia. Essas são argumentações muito preciosas que nos conduz fatalmente à crença em Deus. Por quê? Se a gente, como ele diz ali, crer em Deus sem admitir a vida futura, for um contrassenso. Quais são argumentações muito preciosas que nós encontramos aqui no Livro dos Espíritos e depois se estende, se amplia nos demais livros da codificação. Não é? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, aí está amplamente aberto a considerações sobre a vida. No próximo vídeo, nós prosseguiremos, então, neste capítulo 2, das penas e gozos futuros, com o tema Intuição das penas e gozos futuros. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.